boa tarde a todos e a todas. Me chamo Josélio Cardoso dos Santos, sou aluno do curso de Engenharia Ambiental na Universidade do Estado do Amapá. Estou cursando a disciplina de Adequação Ambiental em Áreas Urbanas e hoje vou apresentar o artigo que trata sobre os pombos urbanos, biologia, ecologia e métodos de controle populacional. Bom, os pombos eles são aves da ordem do Columbiformes e atualmente em todo o mundo são conhecidas cerca de 318 espécies, sendo 23 dessas espécies encontradas no Brasil e 8 delas pertencem ao gênero do Columba. Os pombos que convivem com o homem, em geral, né, eles pertencem ao gênero Columba e são advindos, né, são nativos da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. E atualmente, né, após a inserção desses animais no meio urbano, eles se tornaram animais cosmopolitas, ou seja, que frequentam os grandes centros urbanos. É muito comum nós vermos a presença desses animais nas cidades, em infraestruturas com grandes arranha-céus. Os pombos da cidade, ou os pombos urbanos, são uma variedade da Columba livia F urbana, que provém do cruzamento seletivo entre o Columba livia livia, que é uma espécie de pombos selvagens que foi migrado para a cidade, e o Columba livia F doméstico, que é o pombo doméstico, que foi para o Brasil, né, foram trazidos no período da colonização. Esse pombo que está aqui, que eu mencionei há pouco, eu trouxe uma imagem que vocês podem verificar aí na tela. É uma imagem desse pombo urbano, né, que é o cruzamento dessas duas espécies, que são os que são comumente encontrados no Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o histórico de domesticação. Os primeiros registros, né, de domesticação dos pombos, eles datam a cerca de 4.500 anos antes de Cristo. No entanto, algumas evidências científicas elas demonstram, né, e relatam que a existência desse animal ele advém desde 3.000 a 110 a 1.100 a.C., no Oriente Médio, no Egito e na civilização grega. Esses animais eles foram inseridos dentro do ambiente social, né, humano, com o intuito de desenvolver trabalhos para o ser humano. Ou seja, eles eram mensageiros, eles eram encarregados de entregar mensagens de um canto a outro. Essa adaptação, né, ela do pombo aos meios urbanos, elas foram facilitadas, né, por conta da arquitetura das construções das épocas, que tinham muitas fendas, muitas saliências e que acabavam sendo, né, apropriadas para a construção desse ninho. Outra questão também que vale ser ressaltada dessa inserção do pombo e dessa permanência dele no meio social, né, junto aos seres humanos, é o fato da disponibilidade de recursos alimentícios que o ser humano acaba disponibilizando para esses animais no entorno das cidades, né, nas praças, em vários estabelecimentos. Aqui é um outro tópico que só ressalta, né, que os pombos eles foram trazidos ao Brasil com a chegada da família portuguesa no século XVI.
no período da colonização, né? É importante mencionar também, né, que no meio desse envolvimento da família trazendo os pombos para a cidade, alguns desses animais eles acabaram fugindo, outros foram abandonados, outros se perderam e com isso, né, eles acabaram começaram a se proliferar, né, nos centros urbanos. Outra questão também é que esses animais eles têm perdurado, né, no meio no meio humano, entre as sociedades, pelo fato de todo um contexto histórico, religioso, social, né, estético, de que atribui é, e relaciona a imagem do pombo à imagem de paz, tranquilidade, harmonia, dentre outros. Sobre a biologia, ecologia e o comportamento dos pombos urbanos, os pombos eles se alimentam de grãos e sementes e podem, né, reaproveitar restos de alimentos colhidos em áreas abertas. O seu consumo ele se dá em média em torno de 30 gramas por dia e quando eles estão à caça, né, à procura de comida, eles conseguem voar em média de 2 a 18 quilômetros. No verão, a alimentação desses animais ela se dá de forma bifásica, em 2 períodos, sendo, né, o matutino e o vespertino. Geralmente é no amanhecer do dia e ao entardecer. A, a reprodução também ela é maior nesse período do verão e eles podem começar a se alimentar 4 horas ou mais antes da população humana iniciar suas atividades. Ou seja, eles podem começar, né, a se alimentar já antes de amanhecer o dia. Uma das estratégias, né, singulares que são utilizadas para obter alimento é o comportamento pedinte, que os pombos eles eles conseguem fazer com que o ser humano acabe lhe dando comida, né? E uma característica dos pombos, né, que vale ser ressaltada, é que eles são capazes de aprender o horário em que são alimentados e também reconhecer os seus alimentadores em meio a outras pessoas. Os bandos de pombos, eles são compostos, né, por pombos adultos estabelecidos já dentro do bando, além de jovens que cresceram e também novatos oriundos de outro bando. Claro, né, que obedecendo uma hierarquia dominante. Os ninhos desses animais, eles são construídos em locais altos, né, em prédios, arranha-céus, infraestruturas de igrejas, hospitais, dentre outros, né? E alguns autores eles afirmam que esse instinto do pombo de construir a sua moradia em locais altos, assim, ele está relacionado com um comportamento dos seus ancestrais que buscavam, né, abrigo em penhascos e desfiladeiros. Com relação à sexualidade, né, dos pombos, eles são monogâmicos e são capazes de se reproduzir com a idade de 5 meses. Em geral, as fêmeas elas põem em média de 2 ovos por ano. No entanto, né, pode haver mais. E quando há alimentação em abundância, né, que esse recurso alimentício ele é grande, existe em grande disponibilidade, as ninhadas elas podem chegar até de 3 a 4 ovos.
que chocam, né, num período de 17 a 18 dias. Os pombos urbanos e a sua relação com o homem. Os pombos eles são aves sinantrópicas, ou seja, eles têm uma relação com o meio humano, né? Eles conseguem conviver com o ser humano. E ao longo dessa relação foi construído um forte sentimento público em favor da sua presença nas cidades, o que leva as pessoas a adotarem atitudes que resultam no aumento populacional desses pombos em determinados locais. Ou seja, são, são ações, né, que o homem acabou romantizando essa relação entre ele e esse animal, de forma que é comum é, alimentá-los, né, em praças, em ruas, em determinados locais. A gente sempre consegue observar que algumas pessoas jogam comidinha ali, onde já existe uma presença, né, grande desses animais. Aqui em Santana tem uma área específica que, que é em Santana, no Amapá, né? Tem uma área específica que é em frente ao porto de Santana, em que existem conglomerados de comércios, né, locais, em que os comerciantes eles vendem milho triturado, essas comidas para aves, como galinha, pato, etc. E, e no meio e durante o dia, né, esses comerciantes eles jogam um pouco de comida, né, pra, na rua, e esses animais eles acabaram se acostumando e entender que naquele local, em determinadas horas do dia, né, e existia esse recurso alimentício para ele ali, que ele ia chegar e ia ter essa comida. O que que isso desencadeou, né? Desencadeou que agora existe um bando imenso de pombos e que frequentam esse local, né? Esse local específico, em que também é frequentado por pessoas e acaba tendo essa relação de interação do homem com essa ave enquanto se alimenta, já que ela sabe que ali, né, é um ambiente que ela tem esse recurso disponível para ela. E com relação aos danos, né, causados pelos pombos, alguns autores citam que são vários os danos e que há tendência de aumento desses problemas, né, em decorrência da sua proliferação, que é rápida, né, em curto prazo. Um ovo leva em média de 17 a 18 dias para chocar. E as estruturas físicas e imóveis, elas possibilitam as instalações desses ninhos, né? Principalmente prédios, como mencionei antes, escolas, hospitais, centros de saúde, conjuntos habitacionais, edifícios e monumentos. Eles possuem frestas e saliências que tornam esse lugar um lugar propício para que esses animais eles acabem se instalando no ambiente, né? Os pombos urbanos, apesar de parecerem inofensivos, né, como eu disse, por questão da romantização, né, da relação do homem com o pombo, em que são atribuídas características de paz, tranquilidade, entre outras, né, acaba fazendo com que o ser humano se sinta confortável em interagir com esse animal, que são portadores de diversas doenças, né? Eles podem transmitir até mais de 30 doenças aos seres humanos, além de cerca de dezenas de animais, né? Que não transmite apenas ao homem, mas também aos próprios animais. E dentre essas doenças, né, se destacam algumas como a salmonelose, ornitose, criptococose, etoplasmose, encefalite letargica, psicotacose, aspergilose, ciguelose, listeriose, além, né, de
ectoparasitas, né, como pulgas, piolhos, percevejos, carrapatos e ácaros. E o pior de tudo é que pouco se sabe, né, sobre a epidemiologia dessas zoonoses. Os excrementos eliminados pelos pombos, eles são um grande problema para os centros urbanos, pelo fato de que os seus excrementos, né, eles sujam as calçadas, os pavimentos, que vão se tornar escorregadios e possibilitando a ocorrência de acidentes, né? Alguma pessoa pode escorregar e cair, se machucar. Sem falar também, né, que também esses excrementos, a sua acidez, né, das fezes, ela contribui para a erosão da alvenaria e também acelera a deteriorização dos prédios e dos metais. Um outro fator são as penas e os ninhos, né, que entopem as calhas, os sistemas de drenagem e que podem poluir a terra, a água, os reservatórios e contaminar os gêneros alimentícios. Além disso, podem provocar também interferência na transmissão de sinais, né, quando há acúmulo de fezes em torres ou quando os ninhos se instalam nesses locais. Ou seja, né, esses animais eles têm uma boa adaptação, né, ao clima, ao ambiente, à oferta de alimento, à arquitetura das cidades e também, né, pelo fato da tolerância mútua, né, entre os seres humanos e o pombo. Além da falta também de um programa de controle dessas aves que fazem, né, com que a sua proliferação aumente ainda de forma demasiada. E o agravamento dessas questões, né, com o agravamento dessas questões, é eminente, uma vez que o agravamento dessas questões, né, se dá ao fato de que não existe uma competição intraespecífica e há uma abundância de alimento, né, e os pombos eles não têm predação natural dentro da cidade. Ou seja, eles têm muitos recursos, são animais que acabam tendo muitos recursos e dentro da cadeia alimentícia não tem predadores, então a sua proliferação acaba acontecendo de forma acelerada, né? Pois tem comida e não tem uma ameaça predatória, além do próprio homem, né? Que pode ser ou não. E agora vamos falar sobre um pouco, né, dos métodos de controle populacional desses animais. Entre os métodos de controles, os mais comuns já empregados em diversos países destacam, né, as barreiras físicas, os métodos de susto ou espanto, o uso de produtos químicos para esterilização, abate ou paralisação desses animais, além também, né, do desenvolvimento de programas de educação ambiental. Analisando os métodos do quadro, né, que eu vou mostrar agora aqui. Esse aqui é o quadro, né, o quadro 1, que vai trazer para a gente alguns métodos de controle populacional de pombos, né, e a sua eficácia. Nesse quadro a gente vai ter a descrição dos métodos, vai ter os prós e os contras. Essa é a primeira parte do quadro, tem ainda uma segunda parte, e como são muitos, eu não vou ler todos. Eu vou ler alguns aqui que são mais mencionados no artigo, sendo um deles o espanto sonoro, que é a utilização de rojões e sirenes, ou sons, né, usados pelos pombos para comunicar uma espécie de alarme ou ansiedade, né? E outras indicações de perigo para que esse animal ele se afaste, né, de uma determinada área. O lado bom desse positivo desse método
se dá na dispersa dos animais para outra localidade e serve para remover esses animais para esses bandos, né, de áreas específicas. Como eu falei, uma área com grande concentração, por exemplo, uma praça em que é habitual as pessoas alimentarem e existe uma grande concentração, existe um bando desses pombos. Essa técnica ela vai ser eficaz no sentido de remover ou de espantar aqueles animais daquele ambiente, né? No entanto, eles vão se dispersar para um outro local. E o contra se dá ao fato de que são são inaceitáveis em ambientes urbanos devido ao barulho. E a opinião pública considera ele desfavorável, né? O segundo se dá ao espanto visual, que é uma técnica que é utilizada, que pode ser utilizada com pombos, assim como com outras aves também, né? Que é a utilização de espantalhos, balões e pipas. O espantalho é muito comum a gente ver a utilização desse método em, em milharais, onde as pessoas usam o espantalho com o intuito de espantar, né, os corvos. O lado pró desse método se está na dispersas do animal para outra localidade. O lado negativo se dá que são de rápida adaptação, impróprios em áreas urbanas devido ao vandalismo. Um outro método, e talvez um tanto até polêmico, que se dá é o extermínio, né? Que é o extermínio de bandos, né, com a utilização de armas de pequeno calibre, como dinamite, lança-chamas, sprays de veneno, detergentes, armadilhas com iscas e produtos químicos, como estricnina, e dedetização de prédios. O PRO é que ajuda a reduzir, né, alguns problemas causados por populações em pequenas áreas, já que consegue extinguir uma massa de bandos, consegue extinguir diversos pombos. E o contra, cidade que em grandes bandos não funciona, e o custo e risco dos produtos químicos e das iscas, o custo, né, custo e risco dos produtos químicos e das iscas, que são alvos de vandalismo, e que não é seletivo, né? A legislação não é muito clara, e a aceitação do público é pouco duradoura, ou seja, as pessoas não veem com bons olhos, né? Até porque utilizar dessas técnicas pode também acabar, né, eliminando outras espécies de aves ou outros animais presentes no local. Aqui é a continuação do quadro. Temos outros métodos como a esterilização, a construção de pombais de controle, a remoção dos pombos, a educação ambiental e a mudança ambiental. A mudança ambiental, a educação ambiental é uma que, que é mais bem vista, né? É mais bem vista dentre alguns dos métodos, que, que ela acontece através de campanhas educativas que visa a conscientização da população sobre os problemas causados pelos pombos urbanos, a redução da oferta de alimentos e locais de abrigo. Ou seja, né, esse método ele vai trabalhar de forma que vai fazer o ser humano entender, né, da nocividade desse animal dentro de determinados ambientes urbanos, né, sobre questões de saúde pública, por exemplo. O lado pró desse método se dá na redução efetiva e duradoura da população de pombos no local, e que não há impacto ambiental, né? Uma vez que a partir disso os seres humanos eles iriam começar a não ficar mais alimentando esses animais, né? Evitaria até mesmo a circulação deles em determinados ambientes que são que acabam sendo
acabam sendo reforçados pelo ser humano ao alimentar, né? E o lado contra se dá que não é alcançável em curto prazo, que dificuldade de atingir a todas as e que há dificuldade em atingir a todas as pessoas, pois a resistência quanto à mudança de comportamento de alimentar os pombos. Como eu falei, as pessoas elas acabaram romantizando essa ideia de alimentar os pombos, né, por toda a significação histórica que é atribuída ao animal. E aí existem locais específicos em que as pessoas podem ir e alimentar os pombos. Um outro método, né, e último a ser citado é a redução das atrações em ambientes urbanos, isto é, da oferta de comida, da proteção de estoque, higiene, cobertura de lixões ou incineração dos lixos e de locais apropriados para poleiros e construções de ninhos. O lado positivo é que há uma redução da população local e que o custo é razoável, né, quando projetados para isso. E o lado negativo é que prédios de grande significância arquitetônica inviabilizam essa modificação, né? O hábito da oferta de alimento, quanto ao pombo, é a atração turística e também o alto custo. Com isso, né, na opinião dos autores do artigo, pode-se dizer que a educação ambiental ela é de fato a via principal, né, a ser trilhada para a solução desses problemas da proliferação dos pombos urbanos e que programas de educação ambiental eles devem se preocupar, dentre outros aspectos, em informar o público sobre a biologia, sobre a ecologia, sobre o comportamento dos pombos, além dos riscos, né, à saúde animal e humana decorrentes da sua proliferação em ambientes urbanos. E evidentemente tais informações são necessárias, mas não suficientes. Ou seja, é uma metodologia que demanda tempo e que não traz solução a curto prazo, pois tem todo um processo de educação para tentar romper, né, com essa ideia, né, de romantização do animal, né, esquecendo dos riscos à saúde que ele pode trazer. Segundo Legnari, né, e Pirelli, eles apontam que para a diversidade de valores, né, de crenças, de interpretações acerca da proliferação dessas aves. E numa pesquisa em que se pretendia conhecer as percepções de um público leigo sobre os pombos humanos, as autoras elas constataram que essa diversidade parece ter relação com o gênero, com a idade, história de vida e nível socioeconômico e cultural das pessoas. Isso também ele pode ser explicado tomando como referência o que afirma, né, o Rio e Oliveira, 1996. E para os autores, muitas dessas atitudes são resultados das nossas percepções. Essas estão associadas a processos cognitivos, à formação de sistema de valores. Ou seja, né, tem todo um aparato histórico por trás disso que culturalmente fez com que o ser humano, né, adotasse esses comportamentos, né? E a educação ambiental ela pode vir ajudar, né, a, a mitigar esses processos de proliferação desses animais através da conscientização dos perigos, né, que o mesmo pode trazer para a saúde. E ora que se as pessoas que contribuem para a proliferação dos pombos em ambientes urbanos, elas podem pertencer a grupos sociais distintos: homens, mulheres, ricos, pobres, crianças, idosos, profissionais de áreas diversas e de formações distintas, público leigo ou especialistas, por exemplo. E as suas atitudes dessas são informadas por processos cognitivos, pelas percepções que cada um deles tem sobre o problema. Então, as ações educativas devem ser adequadas e diferenciadas de modo a atender cada um dos seus segmentos. Ou seja,
É importante, né, trabalhar a abordagem que vai se ter com determinados grupos, levando em consideração, né, a diferença de cada pessoa, né, diferença de formação, diferença de estilo de vida ou de percepções, né, cultural, dentre outros, né. É importante saber como chegar com essas pessoas a fim, né, de explicá-las que é necessário essa conscientização, né? É necessário fazer a redução dessa proliferação desses animais, até mesmo, né, para não pôr em risco a nossa própria saúde. Então, é fundamental, né, que a gente conheça como, como são avaliadas essas problemáticas. E os estudos dessas percepções, né, o conhecimento desses processos cognitivos e afetivos, axiológicos, entre outros, que governam, né, as relações das pessoas com os animais, eles devem preceder, né, a educação ambiental, tendo em vista não só a resolução desses problemas pontuais, né, mas também a reconstrução de novas relações entre o ser humano e o ambiente, né, que é fundamental para a saúde, né, das pessoas, rever, repensar essas questões. Por fim, essas são as referências e muito obrigado.